Então vamos lá. Parte 2 dos nossos ETFs. Esses daqui foram os pedidos feitos de ETF nos Estados Unidos ao longo dos anos, começando aí o primeiro já em 2013, né, com os gêmeos Winklevoss da Gemini, né? Foi negado e depois retirados, reformulados, todos aqui os pedidos, né? Investment Trust, Solex, Vanek, Valkyrie, ao longo dos anos aí sempre muita dificuldade, esperando, negado, esperando, né? E qual que é a situação agora? A situação agora é essa daqui. A crença da equipe da Bloomberg, especialista em ETF, é que múltiplos, se não todos, podem ser lançados na mesma hora. Por quê? Esse daqui é o cenário aqui dos ETFs de Bitcoin futuros. A Bito foi a primeira a ser aprovado e é claro que depois que foi aprovado entraram vários outros que também foram aprovados. Então temos a Bito e fora ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Porém, entretanto, todavia, como a Bito US foi a primeira, ela tem 91% de todos os ativos administrados e tem 97% em todo o volume. Então poderia ter aqui um conflito ou uma predileção se, digamos, a SEC aprova um antes de todos os outros. Isso pode ser realmente um de first move advantage, uma vantagem grande para o primeiro que fosse aprovado, tá? E prejuízo para os outros. Então eles acreditam que poderia ter dois cenários: múltiplos serem aprovados, se não todos, na mesma programação, ou uma predileção, uma preferência por alguém que já tem uma solidez maior do mercado, e é claro que daí nós recairíamos aí sobre a preferência aí da BlackRock, da Vanguard ou da Fidelity, tá? De todos aqui, a Hashdex, ela fez algo diferente. Em vez de contar, por exemplo, com a Coinbase para custódia, ela já propôs no pedido dela, depois a gente vai ver ali, ela propôs no pedido dela comprar bitcoins físicos usando a CME de broker, ou seja, eles vão custodiar os próprios bitcoins e vão pôr no cofre, tá? Enquanto os outros vão usar a Coinbase por custódia. Qual seria o edge disso? Qual seria a vantagem disso? A vantagem disso é que a Coinbase está processando a SEC porque ela não é vista pela SEC como uma empresa regulamentada, né? Nenhuma exchange de cripto é vista com bons olhos pela SEC. Então, ele tiraria esse peso de uma terceira parte que ainda está, né, carregando um processo junto à SEC para ser reconhecida, tá? Então, isso com certeza é uma estratégia interessante. Então, as datas que temos que ver, e com certeza cada uma dessas datas estará trazendo especulação, então a gente poderá ver volatilidade, né? Para quem tem interesse em arbitrar e fazer posições curtas, essas datas aqui são estratégicas, né? Outubro, a gente provavelmente uma volatilidade, e se for aprovado, tudo sai correndo, né? Se não, volta a cair, mais volatilidade daí para dezembro aqui. Não, esse aqui é março. Mais volatilidade aqui para novembro, tá? E se não, janeiro. E depois a nossa data ultimate date aqui, já janeiro novamente e março, onde a gente tem uma aglomeração muito grande, onde também poderiam estar jogando todo mundo aqui, conforme a SEC vai trabalhar isso, né? O cenário hoje que se vê, se tem muita pressão em cima da SEC para que se aprove isso, mesmo porque eles aprovaram, né, um ETF futuro. Qual que seria a vantagem dele? Por que eles aprovaram o futuro com facilidade e não o spot? O argumento seria
que o futuro não depende da exchange, então não teria riscos de manipulação. Mas, como também o índice do preço está atrelado com o mercado exchange, que movimenta o volume de Bitcoin, esse argumento também não tende a se sustentar, né? Que é, inclusive, um dos argumentos que a Grayscale usou no processo dela contra a SEC em relação à negação da SEC de deixar eles converter em um ETF. Então, qual o cenário aqui? Diante dessas datas, no frigir dos ovos, o que a SEC pode fazer? Pode simplesmente aprovar, a gente pode acordar um dia do nada, inclusive antes dessas datas aqui, essas datas são deadline, nada impede que amanhã a SEC acorde e dê uma decisão. Já chute aqui o adiamento lá para frente, ou já negue, ou já aprove, né? Então, são datas finais, as coisas podem acontecer antes. O que elas nos dão é pressão até que não tenha saído nada. Diante disso, a SEC ela pode aprovar, ela pode adiar indefinidamente, adiar para janeiro, adiar para maio, adiar para março, adiar e ir jogando para frente. Ela pode negar, ela pode revogar, e é claro que aí pode também sofrer mais processos, né? E pode virar uma novela de processo. Ela já está lidando com o processo da Ripple, está lidando com o processo da Grayscale, está lidando com o processo da Coinbase. A Ripple já conseguiu algum sucesso aí nas primeiras movimentações e segue o processo. A Grayscale também, em primeira instância, aí, ganhou bem nas primeiras movimentações, segue. A Coinbase está se desenhando aí também para seguir esse mesmo caminho. Então, temos tudo isso em relação. Aqui, como eu comentei ali da Hashdex, que eles têm essa proposta de adquirir o Bitcoin Spot, em vez de contar com exchanges não regulamentadas, tá? É um argumento bem válido, é inteligente, é estratégico. Vamos ver como isso se comporta, tá? E como eu falei, a competição ela vai ser feroz, porque, por exemplo, temos muitos ETFs de ouro, mas quem domina o mercado de ETF de ouro é a GLD, que foi a primeira que tem basicamente a maior parte do volume. Então, essa guerra aqui tem. E também tem o seguinte, esse pessoal aqui também provavelmente está condenado. Quando sair um ETF spot, a preferência vai ser spot. Provavelmente todo esse volume aqui migre para o mercado de spot. Bom para o spot, bom para o Bitcoin, ruim para esses gestores, né? Porque vão perder a FII. Por quê? Se o Bitcoin é o novo ouro digital e a nossa referência, procure ETF futuro de ouro. Ninguém quer tapar as moscas, tá? É o ETF Bitcoin, é o ETF de ouro spot. Todo mundo quer o ouro físico. E o Bitcoin, eu imagino que não será diferente. Todo mundo vai querer o Bitcoin físico spot, custodiado ou não, no cofre ou na exchange de custódia, todo mundo vai preferir isso. Então, a tendência é que esses dispositivos, que esses instrumentos venham deixar de existir. Aqui, por que todo mundo quer? Porque todo mundo quer FII, né? Então, você veja só, que a Grayscale em FII anual, aí fez 371 milhões. Contra o GLD, que é o maior ETF de ouros, que fez 232. Claro que a FII da Grayscale era muito mais salgada. Mas, ou seja, há um interesse muito grande, há um volume grande aqui, que todo mundo quer uma fatia. E por isso esse interesse do nada em relação a ETFs de Bitcoin, trazendo novos players aí, né, com a Vanguard, a BlackRock e a Fidelity. Então, o que está na mesa, né? O famoso show me the money. O que nós estamos falando em quanto dinheiro agora em relação a ter um ETF, o que está em jogo, tá? Esses financial advisors são o pessoal que administra dinheiro de outras pessoas ricas, certo? E eles que decidem pôr ou não pôr, onde alocar os ativos. Os principais financial advisors que administram, eles hoje administram aí 30 trilhões de ativos. Os retails direct 12 e os private bank 8. Então nós temos aqui na mesa aqui mais ou menos 50 trilhões de ativos, onde que um ETF de Bitcoin se tornaria uma ponte para que esse dinheiro todo aqui tenha acesso a ele, certo? Como eu já falei, a importância do ETF
pela questão do TradeFi, dessas desks de negociação, todas terem acesso institucional e de grade corporativo para poderem alocar seus ativos. Então, digamos que se eles locassem aqui 2% cada um, de 50 trilhões, nós estaríamos falando em 50 trilhões, 2% vai dar 2 vezes 50. Estaríamos falando aí em 1 trilhão, né? É isso mesmo. É muitos zeros, 50 mil, milhões, bilhões, trilhões, caramba. 2%. E nós temos 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Seria o dobro hoje do market cap do Bitcoin atual. E já fizemos aquela conta em termos de movimentação. É uma loucura, não é 21 para 1, 25 para 1 o que pode acontecer com o mercado, tá? Em termos de Ethereum futuro, também temos uma data bem provável aí para acontecer, né? Podendo acontecer agora aí, ainda esse ano, tá? Temos a pergunta aqui do Thiago. Thiago fez uma pergunta. Uma dúvida que eu tenho: os fundos poderiam comprar Bitcoin antes da aprovação do ETF? Meio que na surdina para tentar comprar no valor mais baixo possível? Thiago, não ficou claro aqui que quando você se referiu aos fundos aqui, se você está falando desse pessoal aqui, cadê? Se você está falando deste pessoal aqui, ou se você está falando desse pessoal aqui, certo? Este pessoal aqui, não. Eles precisam de um instrumento igual ao Bitcoin para alocar seus ativos. Eles não têm instrumento financeiro hoje que permita que seus fundos de pensão, seus endowments, comprem esses ativos, certo? Eles teriam que comprar ativos esquivados, né? O que dariam exposições para eles, como muitos têm adquirido ações da MicroStrategy para ter uma exposição ao Bitcoin colateralmente, entende? Eles não podem comprar Bitcoin diretamente, mas eles poderiam estar comprando Bitcoin, ações de Bitcoins, ações das mineradoras de Bitcoins negociadas em bolsa, certo? Agora, quando a gente fala em exposição direta de Bitcoin, não, esse pessoal aqui não poderia. Agora, esse pessoal aqui, sim, eles poderiam estar fazendo algumas estratégias, como estão fazendo. Por exemplo, a BlackRock, ela está comprando aí participações junto com a Vanguard das principais mineradoras de Bitcoin, a gente já viu. De certa forma, é comprar Bitcoin de tabela, né? Eles também têm ações da Riot, que é a maior, e eles também estão com ações da MicroStrategy, que é uma das maiores holders de Bitcoin que tem. Tem a Vanguard, BlackRock e Fidelity. Já são acionistas da Vanguard, da MicroStrategy, certo? Então, quando eles no passado falavam mal do Bitcoin e a gente via eles já comprando participação aqui, é óbvio que é subversivo, né? Sempre faça ao contrário do que eles estão falando. Inclusive a BlackRock, a Fidelity, também são investidoras pesadas aí da Circle, que emite o USDC, aí, que é a segunda maior stablecoin do mercado hoje, né? Eles entraram aí com 400 milhões. Então, basicamente, eles têm comprado Bitcoin indiretamente e agora estão comprando Bitcoin diretamente. Isso é o que a gente sabe, que foi informada a SEC, que eles têm um fundo, Global Allocation Fund, que comprou aí 2.000 bitcoins, tá? Que também é uma cócegas é um troquinho, né? Porque é um fundo menor que eles têm, que deve ter algum regimento mais flexível, onde eles adequaram para
fazer esse aporte para estar comprando. Fora que eles podem estar usando também outros dispositivos financeiros para comprar. Sim, então eles podem. Qual seria a questão envolvida nisso? De comprar ou não comprar. Se estariam comprando ou não. Você teria que ter uma certeza muito grande que você vai ser aprovado. Porque como é que funciona o ETF? O ETF ele vai comprando conforme a demanda do mercado. Tá? Então, por exemplo, os ETFs eles podem crescer conforme a demanda do mercado. Digamos que o mercado aqui chegou digamos que a Byto aqui fosse um ETF spot. Ela vendeu 1 bilhão em Bitcoin e continua uma demanda lá na porta dele. Ele pode ir para o mercado, comprar mais 1 bilhão e agora transformar o ETF em 2 bilhões e vender mais e ter mais volume. Todo mundo vai querer ter muito volume, vai criar volume, certo? Então, você não precisa ter tanto Bitcoin aqui para fazer isso, porque essa demanda você pode fazer em tempo real e você pode usar o dinheiro do próprio investidor. E o dono do ETF, o que interessa para ele mesmo é isso aqui, ó, o volume, porque ele ganha FII em tudo que é movimentado. Tá? É assim que as exchanges ganham, é assim que as plataformas de título, de ações, de renda fixa, elas estão interessadas nisso aqui, em volume. Você põe um dinheiro, não compre uma casa, compre renda fixa, para poder gerar FII. Tá? Então, não necessariamente eles precisariam ter muito dinheiro na mala, porque eles já estão fazendo investimentos estratégicos que dão exposição ao Bitcoin para eles e também são empresas já lucrativas, né? As mineradoras, a MicroStrategy consegue bater o Bitcoin no mercado, ela consegue rentabilizar mais. A Circle aqui, que também cada vez que um SDC é transferido e vendido também dá muita renda, né? A Tether esse ano faturou horrores, quase metade do que a BlackRock lucrou, só em FII, só em movimentação, porque gera muito volume, tá? Então, essa é a reflexão, né? As coisas estão se desenhando, estão acontecendo e com certeza vai pegar todo mundo desprevenido, vai ser do dia para noite e as coisas vão acontecer, tá? Então, the cake is cooking, né? O bolo tá no forno e vamos ver o que vai sair desse bolo, beleza? Grande abraço, a gente se vê por aqui, mande suas perguntas, sugestões, interesse, o que você gostaria de ver, o que você tem dúvida e a gente vai estar, na medida do possível aqui, tirando suas dúvidas e trazendo também conteúdo do seu interesse. Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.